Olá, bom dia a todo mundo. Nós estamos de volta aqui com a nossa maratona de entrevistas, de depoimentos a partir da prisão do presidente Lula. Ontem a gente falou com o Juca, hoje nós estamos recebendo aqui com enorme alegria a professora Laura Carvalho. A Laura, apesar de ter essa aparência de colegial do Madre Alix, a Laura é doutora em economia, professora da USP e, mais do que isso, uma agitadora de ideias. Eu conheci a Laura e depois a revi várias vezes, não foi sentadinho numa cadeira, numa carteira escolar, mas aí na luta, brigando e fazendo uma coisa muito legal, que é traduzir economês para o português. Tem muita gente que aprendeu o que está acontecendo no Brasil, gente leiga como eu, lendo as coisas que você escreve. É uma alegria ter a Laura aqui conosco. Vou aproveitar para fazer um merchan aqui. A Laura tá ocupadíssima porque está terminando um livro dela, que não é um apanhado de crônicas, é um livro com um título muito bonito, muito inspirador, que é Valsa Brasileira. Tá na bica de sair, né? Tá. Você aprovou a capa, Sim, acho que sai ainda final de maio, então mês que vem, ou todo junho. mundo dançando a Valsa Brasileira nas próximas semanas. Sai pela Todavia Editorial, uma casa pequena que surgiu aí, muito legal. E te agradecer, dizer que é uma alegria, uma honra, um prazer ter Não, para você mim aqui também. no Nocaute. O Nocaute flerta com a Laura faz muito tempo. Teve um dia que eu não resisti, nós estávamos num debate nos sindicatos bancários, na federação. Eu mandei um bilhetinho para ela e falei: sou seu fã, Não, eu guardei esse vem bilhete. trabalhar no Nocaute. Eu guardei esse bilhete, Fernando. Imagina, prazer estar aqui. Muito Eu também obrigado. sou sua fã, no caso, então, enfim. Pena que seja nessa conjuntura, né? Mas voltaremos a nos ver em dias melhores. Espero que Enquanto sim. eles não melhoram, explica para gente o que está acontecendo lá. Ah, Fernanda, acho que tem várias leituras, né? Eu, como não sou advogada, enfim, tento fazer. Claro que tem uma leitura jurídica que nós todos estamos acompanhando, né? Em que há um processo, no mínimo, muito controverso de acusação e que parece mostrar, né, uma desigualdade de tratamento, nítida com outras acusações de corrupção que estão em andamento, seja com aqueles que estão no governo, seja com oponentes, Sim, né, do PT nas últimas eleições. Mas, enfim, do ponto de vista da economia política dessa história, né, e um pouco da ciência política que está por trás, que não é minha área, mas que eu me aventuro um claro. pouco a conectar, porque acho que economia e política não podem estar totalmente dissociadas, o que me choca mais e traz um certo enigma é o fato de que a gente não está falando, embora a gente esteja falando de um ex-presidente que gerou ganhos significativos para, sobretudo para quem estava numa base, né, para os mais vulneráveis durante seus governos, então, seja via política de valorização do salário mínimo, seja via programas de transferência de renda universalizados, seja, enfim, acesso à educação superior, etc. A gente sabe que teve uma série de políticas nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, foi um período que também onde os mais ricos do país tiveram enormes ganhos, né? Não houve uma tentativa, até pela própria passada do ex-presidente Lula, de sindicalista, de Claro, negociador, de claro, conciliador, claro. etc. Sempre foi alguém que negociou muito bem com todos os setores, que, inclusive, muitos acusam de, por ter feito isso, ter tido relações demasiado próximas com empreiteiras Sim, e setor privado. Que esse tipo de ódio de classe que a gente observa, né, o fato dele se tornar o maior alvo
dessa reação que a gente viu à prisão dele, que tem um elemento classista muito Claro, forte, claro. é um pouco Reação impressionante. espontânea. Reação espontânea. É um pouco impressionante, dá a sensação de que é diferente de outros episódios históricos ou de outros países, onde, claro, a elite e contaminada pela elite, também boa parte da classe média, entram num enfrentamento, nesse tipo de, né, de conflito, etc. Porque, nesse nosso caso, é como se, enfim, que um conciliador seja alvo. Claro. Desse grau de raiva, Claro. suscita a seguinte pergunta: imagina se a gente fizer uma reforma tributária que tire dinheiro de quem está em cima, enfrentar o sistema político, as oligarquias, os ruralistas. Reforma agrária de terra improdutiva. Imagina se a gente fizer isso, o que acontece? Então a sensação que dá é que a prisão dele, ela é mais do que a prisão dessa pessoa. Ela é, de alguma maneira, um recado que nós recebemos como nem ouse. Não cheguem perto. Não faça nada, não dá para fazer nada, não dá para fazer o mínimo. Mesmo que a elite continue ganhando, mesmo que todos continuem ganhando, não se admite nesse país nenhum tipo de mudança social, mesmo que não venha às custas de uma perda real, absoluta. Pois é, agora, isso chama muito atenção, né, o fato deles reagirem, das elites reagirem como reagiram, porque até onde minha vista alcança, você só conseguiu uma transformação social como a que o Lula fez, que não é uma revolução, mas é uma transformação social profunda, 40 milhões de pessoas, são 4 Chiles. Claro. Poucas vezes na história da humanidade se conseguiu fazer isso sem sangue, sem revolução. Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Cubana. Como é que o Lula conseguiu produzir isso sem dar um tiro, dar um tapa, botar uma pessoa na cadeia? Eu acho que assim, claro que teve um cenário externo que favoreceu isso, tanto que a Dilma, que já não enfrentou o mesmo cenário favorável, crise de 2008, já teve que lidar com outro grau de conflito e talvez tenha caído em parte por isso, né? Por outro lado, eu acho que assim, muitos atribuíram justamente a essas características do Lula, o lulismo, né, o chamado lulismo, e essa capacidade de conciliar e a sua capacidade de articulação política, a possibilidade de fazê-lo, né? E não só isso, talvez não tenha possibilitado apenas que ele continuasse no poder, mas também abriu as portas para vários outros lideranças na América Latina que talvez também tenham conseguido pela primeira vez se manter no poder por algum tempo, realizando algum tipo de política progressista. Mas aí eu acho que esse diagnóstico que a gente tinha durante algum tempo, que era, bom, então o que permitiu a ele ficar e fazer foi justamente compactuar, de alguma maneira, pactuar com essas classes mais altas, com o agronegócio, com determinados setores. Agora, quando a gente vê a prisão, a sensação que dá é que nem isso, né? É que, de alguma forma, nem isso a gente pode. E aí fica difícil, acho que ninguém tem a resposta por que então seria possível, né? Se tem que ter um enfrentamento maior e um grau de controle, sabe? Não dá para, então, fazer mudança social pelas instituições democráticas existentes, isso não é possível, tem que ter algum tipo de mudança. Tem gente, claro, que é mais revolucionário que está indo por essa linha, né? De que então esquece, né? Agora, a minha preocupação é mais como viabilizar, dada essa nossa elite, dado as características das instituições, como, né, esse ódio acaba invadindo o judiciário, acaba invadindo a mídia. Como que a gente consegue viabilizar um novo projeto de transformação social que eu, na minha opinião, considero que deveria ser mais radical e terá de ser mais radical do ponto de vista do conflito com interesses fortes e poderosos do que o anterior, porque não estaremos num cenário tão bom externo, né? Pois é, mas como radicalizar diante de uma sociedade tão conservadora, tão egoísta, tão iníqua? Pois porque, eu acho que... Sabe, Salvador Allende tentou no Chile juntar todo mundo, olha, vamos pelo voto, vamos fazer uma construção democrática pelo voto.
Você acha que tem chance aqui? Você vai Fernando, eu cuidar do gosto. programa de economia do PSOL, né? Do Do Guilherme, Boulos. Olha, Fernando, assim, eu gosto de achar que tem. Claro, acho que se não achar que tem, o que, que a gente vai fazer, né? Eu tenho a sensação, assim como acho que no resto do mundo está tendo uma certa discussão nesse sentido, de que esse crescimento da extrema-direita e de algumas vezes também de esquerda mais radicais na Europa, como Syriza, Podemos, o Jeremy Corbyn na Inglaterra, o Bernie Sanders nos Estados Unidos, refletem de alguma maneira uma demanda da sociedade por algum tipo de mudança, por sair daquele centro, que é um centro que, na verdade, não foi capaz de proporcionar, por estar muito dominado por interesses financeiros poderosíssimos e que capturaram o Estado. O O Melanchon falou próprio disso Mélenchon. agora há 2 dias. Então, o próprio Mélenchon, acho que há um crescimento desse tipo de força. Claro, o desespero das pessoas, a sensação de que não está sendo atendida pelo Estado e pelo Estado e pelo status quo, pelo establishment, né, que eles chamam, dá um certo desespero que às vezes é canalizado para fascismos, para xenofobia, para racismo, para uma série de coisas, que é o que de alguma maneira leva ao crescimento de vários desse conservadorismo dentro da política, mas também poderia ser canalizado para desejo de transformação mais radical, para se retirar, né? Então não é à toa que as plataformas eleitorais desses candidatos falam muito do 99% e do 1%, de retirar os privilégios e redistribuir. E eu acho que, de alguma forma, assim, do ponto de vista do apoio popular, democrático, é possível, se a gente travar esse debate da maneira correta, convencer a população de que, inclusive, a própria corrupção, na realidade, ela não é atitudes individuais, de indivíduos bons ou ruins, né? O pior da corrupção é como o Estado é corrompido por interesses privados de poder econômico, que, na verdade, às vezes até de formas legais, via financiamento de campanha anteriormente, via lobby nos Estados Unidos, via, enfim, encontros, outras coisas, às vezes de maneiras legais, influenciam e direcionam o orçamento público para quem tem mais poder. Para lá. Né? E eu acho que se a gente, de alguma maneira, conseguir transformar essa indignação da sociedade com a sua própria situação e com os poderosos que continuam ganhando a mesma coisa de sempre, para o lugar correto, ou seja, tem um economista, professor de Harvard, que tem falado muito em bom populismo. Né? O que é o bom populismo? Bom populismo. O Danny Roderick. O bom populismo é aquele populismo econômico que, na verdade, nada mais é do que dizer, olha, o Estado deveria estar servindo a sociedade. Claro. Né? Exatamente. Então, eu tenho alguma esperança que a gente consiga travar esse debate de um jeito mais qualificado. Agora, a coisa realmente vai estar indo para um lugar em que eu acho que isso talvez demore um bom tempo. Pois é, eu acompanhei o presidente Lula numa viagem que ele fez à Alemanha, aniversário dos sindicatos metalúrgicos, e lá alguém perguntou para ele qual era o segredo do que ele tinha feito aqui. Ele falou, o segredo é que a gente descobriu que pobre não é o problema. Pobre pode ser a solução se você dá um primeiro empurrão, ou seja, aposta desenvolvimentista no mercado interno. Você compartilha dessas... Olha, essa é a parte que eu compartilho inteiramente com o que foi, sobretudo, o segundo governo do Lula. O primeiro, esse componente ainda não era tão forte. Eu acredito, sim, que dado um país continental como o nosso e o mercado interno muito subaproveitado, considerando o nível da baixa renda de grande parte, da grande maioria da população, é possível ter no combate à desigualdade um eixo de crescimento econômico, um motor de crescimento econômico para um crescimento realmente sustentável, que dure, etc. E acho que não se trata nem só de usar a própria redistribuição da renda em si ou políticas sociais como motor. Acho que é mais do que isso. Acho que ter um eixo de enfrentamento das carências históricas, que vão desde saneamento... O elementarzíssimo. A infraestrutura básica, isso que a gente até hoje não superou, né? Ter nesses investimentos, a educação, o complexo da saúde, ter nesses investimentos o eixo mobilidade urbana,
o eixo principal de investimento público por essa via, inclusive, permitir o desenvolvimento de forças produtivas em vários setores, né? Ao invés de pensar, né, do jeito que o antigo desenvolvimentismo colocava, que temos que desenvolver a indústria porque temos que desenvolver a indústria. Não é bem assim. Temos que desenvolver os serviços públicos e as coisas que proporcionam bem-estar para a população. Básico. Se isso exigir desenvolvimento de setores industriais para isso, ótimo, mas que venha a reboque do objetivo básico, que é permitir uma igualdade de oportunidades e uma mínima igualdade de renda entre as pessoas para que a gente tenha um país até mais seguro. Né? Acho que as elites às vezes não percebem que, na realidade, estão muitas vezes dando tiro no pé. Né? Estimulando a proliferação desse tipo de tragédia. Olha essa situação no Rio de Janeiro, né? Um estado que entra, que melhorou o seu problema de segurança pública, teve seus índices diminuídos durante algum tempo nos anos 2000, também por conta da queda do desemprego, né, das melhores, ou seja, dos investimentos há uma ligação umbilical entre o social e o que está acontecendo lá. Claro, claro. Acho que muitas vezes as pessoas perdem de vista e tratam a crise do Rio de Janeiro como se fosse culpa de um ou outro governante. Claro que tivemos péssimos governantes, não há dúvida, mas tampouco se pode dissociar a crise do Rio da crise do país. Né? Tem gente que fala, não é a crise do Rio, é a crise no Rio. Quase que se torna um epicentro da crise nacional, claro, pela importância do setor de petróleo lá, pela importância das construtoras lá, a TV Globo está lá, pela importância de uma série de fatores, inclusive políticos, de atores políticos imediatamente ligados aos escândalos que estão lá. Agora, o fato é que não dá para resolver de forma estrutural o problema do Rio e os problemas do país que a gente está vendo se agravar, vários deles, inclusive de segurança pública, sem também melhorar a situação da economia. E embora o governo Temer argumente que o Brasil está nessa recuperação rápida, etc., na verdade a economia continua patinando depois de uma queda brutal em que, enfim, se caísse mais, realmente seria um caso inédito na história econômica mundial. Então estava esperado que a gente chegasse num fundo do poço em algum momento, mas a questão agora é como é que a gente sai dele, né? E parece que estamos bastante distantes de ter não só um processo de retomada da economia como um todo, mas, sobretudo, um processo de redução de desigualdade, porque a gente está vendo que a recuperação está vindo, na verdade, a crise quem pagou foram os mais vulneráveis. Não, e paralelamente a isso, o governo estimulando o aumento dessa desigualdade com a mudança das leis trabalhistas, sabe? Então, acho que a gente está realmente num caminho perigosíssimo que, inclusive, fortalece esse tipo de força da extrema-direita. A gente viu em outros países do mundo, né, que com desigualdade muito menor do que a nossa, mas que tiveram um aumento da desigualdade muito grande desde os anos 80, países ricos, etc. Qual pode ser um efeito desse desespero da população que se vê sem alternativa e isso começa a ficar mais fácil você canalizar esse desespero para ódios a determinadas figuras, a determinadas coisas. E eu acho, inclusive, que o Lula, de alguma maneira, dado esse esforço midiático e das elites de, enfim, humilhá-lo ou criar ali um Judas, né? De alguma maneira, isso passou até para uma parte dessa população mais vulnerável, a sensação, né, que está desesperada, de que você precisa de um culpado, que você, de alguma forma, canaliza esse desespero que as pessoas têm. Estimulado por televisão, por rádio. Estimulado, e aí olham para aquela figura. Então é isso, vai resolver. Só que agora vão prender e não vai resolver. E a situação dessas pessoas vai estar tão ruim quanto piorando. E talvez seja aí a nossa oportunidade de mostrar que, bom, veja que talvez não seja essa a solução, mas também pode se tornar oportunidade para figuras como Bolsonaro canalizarem essa energia para coisas que a gente sabe que são falsas soluções e perigosas e autoritárias. Laura, você dá aula na USP, dá aula de economia na USP, que é uma universidade onde se formam os filhos da elite paulista brasileira.
E você dá aula de economia, não é de filosofia. Então eu imagino que o seu rebanho lá, os seus alunos, devam ser, pode ser até que seja um preconceito meu, mas gente que está pensando em ser empresário quando crescer. Como é que eles reagem a ter uma professora pensando as coisas que você pensa, hein? Como é que é o cotidiano? Olha, Dentro da civilidade e da urbanidade que se espera de uma claro. universidade? Não, é assim, Fernando, eu sou muito cuidadosa, inclusive não procuro não levar opiniões pessoais, políticas, dado o ambiente em que nos encontramos, apesar de achar que a universidade é um espaço para todo tipo de debate, procuro não levar muito a política para dentro da sala de aula. Por outro lado, é claro que a gente observa dois tipos de movimentação, né? De forma geral, até hoje, o que eu vejo são alunos até cada dia mais diversos. Agora a USP vai colocar a cota, eu acho que Sei, finalmente a gente vai ter alguma democratização dentro da sala de aula, porque até então é claro que ainda é umas turmas ainda são muito brancas, muito. Você vê que ainda tem uma característica predominante. Mas eu ainda acho que assim, são, em geral, bons alunos e que, quando entram ali, estão totalmente abertos para sei. entender diversas visões dentro da economia, né, e perceber que há um debate. E acho que a minha presença ali, de alguma maneira, fortalece a ideia de que a economia não é uma ciência exata, em que você tem uma única maneira de pensar Sim, e que, enfim, só uma delas é a ciência coerente que vem avançando para encontrar uma certa verdade, como no caso de ciências, né, naturais, etc. Não, a economia é uma ciência social em que, embora eu seja macroeconomista, mexa com modelos matemáticos, publique coisas, enfim, dentro da estatística, não tem a ver com o método, tem a ver com como você acha que o mundo é construído, o que são os efeitos das diferentes coisas, o que são as preocupações centrais. E isso eu acho que, pelo menos agora, eles voltaram a estar expostos a um debate interno. Durante muito tempo, a FE, enfim, né, teve o Delfim como patrono ali, que já está aposentado há algum tempo. E enfim, assim como várias outras universidades nos anos 90, foi ampliando com a mudança de paradigma dentro da economia, foi ampliando um tipo de visão, que é mais convencional, e diminuindo cada vez mais o espaço para visões alternativas. E agora, enfim, não só eu, mas outros professores entraram algum tempo atrás, e acho que isso voltou a ter algum equilíbrio. Os alunos gostam, chamam para debate. sei. Acho que também há perfis diversos de alunos. Tem os alunos lá da FE, inclusive ganharam o DCE agora na USP, como parte deles era um centro acadêmico da economia, da FEA USP, que ganharam o DCE e que são alunos ligados ao PT, inclusive. Ah, O é? DCE da Ah, USP que agora interessante. é de estudante do chamado Interessante. Balaio, que é um Sei, coletivo de sei, o negros. balaio. Então, eles agora estão no DCE, então acho que, enfim, tem de tudo ali também. Acho Que que não dá pra bom, que gente bom. generalizar. Vamos falar um pouquinho de política próxima de eleição. Você sabe que às vezes a pregação do PSOL me lembra um pouco do PT, da primeira campanha do PT, que aparenta ser uma utopia. Nós não estamos aqui pregando o que vamos fazer no ano que vem se ganharmos a eleição. Nós estamos pregando uma utopia. Guarda semelhança, guarda. Porque é muito difícil ganhar a eleição num país atrasado como o nosso, com uma pregação progressista como a de É, vocês. olha, Fernando, bom, eu não sou filiado ao pessoal, então eu estou falando por Ah, mim, você, né? não é filiado, você está Não, ajudando lá na não, eu estou campanha? apenas Sei. Ah, que interessante. ajudando o Guilherme, com quem eu tenho uma Sei. relação Sim. que Ah, que antecede interessante. a perspectiva dele ser candidato. Eu sempre conversei com ele. Ele me chamou para ajudá-lo. Acho que, enfim, sendo uma pessoa que, como eu, tem
né, ele tem 35 anos, eu tenho 34, estaremos participando de alguma maneira no debate político no Brasil durante Por muito muito tempo. tempo ainda. Eu vejo nele uma figura de extrema coerência e capacidade que poderá levar um discurso econômico de qualidade e que tem, acho que, uma enorme perspectiva, como o próprio Lula falou, né, das poucas figuras que a gente tem com uma capacidade de liderança que a gente consiga imaginar que possa participar desse novo ciclo, né? O que eu acho, como eu vinha dizendo um pouco antes, é que esse pragmatismo, essa tentativa de acenar para o mercado, um pragmatismo que muitas vezes acho que contamina quem tem uma preocupação eleitoral muito imediata e principal, enfim, que isso é o eixo principal da construção de programa, ou quem está no governo. Sim. Né? Eu acho que o tempo que o PT esteve no governo, de alguma maneira, gerou também um pragmatismo um pouco excessivo em muitos quadros. E que esse pragmatismo excessivo... Pragmatismo, às vezes, é uma forma elegante. Vamos dizer. Eu acho que no momento que você tem esse pragmatismo excessivo, você começa a colaborar de alguma maneira para deslocar o eixo do debate. E abrir mão do compromisso. Para onde né, já estamos com um debate, sobretudo econômico, muitíssimo conservador, em que quase que a gente está deslocado do resto do mundo. O resto do mundo está com um debate muito mais avançado, progressista do que o nosso. Sob sistema financeiro. O democrata norte-americano está quase mais radical do que o PT nesse momento, dentro do seu debate econômico. Sobre a discussão do mercado financeiro. Mercado financeiro, regulação financeira, controles de capitais, desigualdade, tributação. Então, veja, o mundo está radicalizando, que está percebendo a importância de se resolver esses problemas das pessoas e, de alguma maneira, a gente aqui, claro, confrontados com uma elite que odeia, etc., que não permite nada, com uma mídia que não abre espaço para um debate mais plural, também vai contribuindo para deslocar, mesmo dentro da centro-esquerda, a centro-esquerda agora ela está mais para o centro, menos para a esquerda, a direita está mais à direita ainda, e eu acho que dentro desse contexto é importantíssimo que você tenha alguma força à esquerda que desenvolva o programa que nós gostaríamos de ter. Porque no momento que a gente aceita que só dá para fazer propostas que tenham viabilidade política imediata, a gente de alguma maneira está fazendo uma concessão que já daí, como é que vai ter viabilidade política para outra proposta se a gente nem coloca ela na mesa? Né? Então, acho que o meu papel, pelo menos como eu entendo o meu papel nesses conselhos que eu tenho dado para o grupo que está, eu estou mais fazendo uma curadoria de pegar os economistas de cada tema, colocar juntos numa mesa para tentar subsidiar, municiar o pessoal com as propostas que a gente considera melhores e com viabilidade técnica. Então também não é uma utopia sem a gente... Pé no chão. Pé no chão, números, etc. Mas são mais radicais. Girafa, cabeça nas nuvens, mas pé no chão. Exato. Acho que tudo tem viabilidade econômica. Se tem viabilidade política, claro, vai depender da configuração política, mas se a gente já abre os trabalhos, concluindo que só dá para colocar na mesa o que tem viabilidade política, aí é que a gente nunca mais terá a possibilidade de transformar. Volta para casa. Tá bom, Laura, muito obrigado, foi uma alegria ter você aqui, foi muito útil para mim, suponho que tenha sido para a maioria das pessoas. Toda vez que você quiser falar, vem para cá. Nocaute me caça, tu caça. Muito obrigado. Obrigada a você, e volte. Fernando. Tá bom? Obrigado, querida.